Moreno. Tem uma turma lá do Rio aqui que falou assim, não, Dilma vai ficar sozinha, porque ninguém quer saber de saúde adolescente. Aí eles resolveram me prestigiar, mas vocês estão aqui, eu queria agradecer, né, por estarem pensando juntos. Eu fiz uma opção assim, pensei que a gente teria pessoas de outros lugares e de como é que a gente está organizando no Rio de Janeiro esse trabalho da saúde adolescente com a expansão da estratégia de saúde da família. A gente mudou radicalmente assim, os nossos paradigmas, a nossa maneira de agir. A gente trabalhava por ações programáticas. Então, a gente tinha o programa da criança, da mulher, do adolescente, e cada um de nós, né, programa do idoso, programa de DSTAs, cada um de nós trabalhava em capacitações. Então, o nosso foco dentro da saúde, dentro da linha, né, de ações programáticas, nosso foco era principalmente capacitar. Quando a gente veio no município, toda uma mudança para priorizar a atenção primária, a gente ainda estamos no processo ainda de tentar montar uma linha de cuidado e que a gente não foque nas caixinhas, mas que a gente tente costurar essas ações para todos os grupos, sem esquecer as singularidades. Saúde da família, né? É o pai, a mãe, a família, mas cada sujeito daquela família tem a sua singularidade. E a proposta feita pelo nosso subsecretário, que em princípio a gente não gostou muito não, sendo sincera, a gente achou que talvez isso não desse muito certo, mas a nossa avaliação hoje, que deu super certo, é que a gente trabalhasse nas unidades tentando pegar aquelas melhores unidades, aquelas que faziam um bom trabalho. Como seria esse bom trabalho em saúde do adolescente? Então, foi criada uma certificação de cuidados, né? Uma certificação. E cada gerência, ali foram todas as gerências, cada uma de nós teve que criar um indicador e captar. Então, eu vou contar um pouquinho de como que foi esse processo, quais foram as nossas conclusões, o que a gente aponta como sendo as melhores estratégias para uma unidade de saúde parceira do adolescente e do jovem. E depois eu vou pedir ao Luciano que fale um pouco do que também a gente aposta dentro da promoção da saúde, que é no trabalho de adolescentes promotores de saúde. Enfim, essa certificação de reconhecimento da qualidade do cuidado teve como objetivo avaliar a qualidade das ações, sem perder as singularidades de cada faixa etária, né? E certificar as unidades de saúde, né? Nós temos hoje no Rio de Janeiro cerca de 286, né, unidades de saúde. O próximo, Clarissa. A Clarissa e o Luciano, se quiserem, Moreno, que é diretor de uma unidade de saúde, também pode falar. Aqui uma unidade aqui, Silvio Brauner, Ana, também foi certificada, também, se quiser, pode interromper e falar. Então, primeiro a gente tinha que escolher um bom indicador. Isso foi quase que praticamente impossível, essa escolha, porque tinha que ser um indicador oficial. Indicador oficial, aqueles que são aprovados pelo Ministério, enfim. E a gente ficou caçando dentro da saúde do adolescente. Eu não sei se vocês forem procurar, que indicador eu teria. Para mim, seria um indicador da caderneta de saúde do adolescente, mas a gente não tem esse dado oficial. Então, nós optamos por ser aquele indicador que foi mais fácil da gente pegar pelo indicador de adolescentes captados precocemente no pré-natal, porque esse dado, mesmo que subnotificado, era um dado que a gente tinha. Então, a gente optou por esse indicador, gestante, adolescente, captada precocemente para o pré-natal, para a gente ranquear quais seriam as melhores unidades, quais eram aquelas unidades que melhor faziam isso. E aí a gente usou essa fórmula
captados precocemente sobre o total de adolescentes realizando pré-natal vezes 100 e consideramos, por exemplo, a gente tinha uma unidade excelente, 100%, ela tinha captado uma adolescente, ela só tinha uma. Então é fácil, né? Uma adolescente captar precocemente, então a gente considerou que tinha que ter pelo menos 50 adolescentes e captado pelo menos 40%, né, de adolescentes. E o indicador proposto mostrou que a unidade com melhor desempenho captou 78,4% das gestantes, enquanto que a última, 45,8%. Quer dizer, é muito baixo isso, tá? Agora, a gente usou duas unidades que captaram mais de 70% das gestantes, só duas unidades. Dessas 30, né, que a gente enviou. Então, próximo. Aí, depois de... um detalhe que eu acho que eu não falei. Tinha que ter captado e tinha que ter colocado no CIS pré-natal. E esse é o grande nó. Muitas unidades que captam precocemente, elas não escrevem no CIS pré-natal. Então, fugiram do nosso ranqueamento. Só podia entrar a unidade que colocava, porque o dado vinha do CIS pré-natal. Tá? Fala aí, Marisa. Não só acrescentar aqui a base de dados oficial. Isso. Não tem outra? O sistema oficial é o CIS pré-natal, tá? E depois, então, essas unidades, elas não eram obrigadas, ranqueadas, elas tinham que preencher um questionário online e depois, para aderir à certificação, tá? E num segundo momento, nós visitaríamos as unidades para checar. Poxa, ela respondeu isso, mas como é que isso é feito? Detalhar para poder essa unidade realmente ela recebe essa certificação. E aí, então, a gente coloca aqui, baseado na nossa experiência e também nas diretrizes do Ministério da Saúde, esse livro, as diretrizes, está disponível na internet. Esse aqui também. Isso aqui é um documento do Ministério da Saúde maravilhoso, Orientações Básicas de Atenção Integral à Saúde do Adolescente, nas escolas e nas unidades de saúde. Aqui diz assim, olha, o adolescente vai fazer acompanhamento de crescimento e desenvolvimento. Quem é que vai fazer? Pode fazer o enfermeiro, pode fazer o técnico de enfermagem, pode fazer o médico. E o que ele tem direito? Ele tem direito a ser atendido sozinho, sem a presença do responsável. Isso aqui, assim, a gente tem que carregar debaixo do braço e quando tiver alguma dúvida, olhar para esse livro, né? A gente distribuiu isso em todas as unidades, para muitos profissionais. Baseado nisso, claro que nem todos os itens das diretrizes entraram no nosso questionário, porque chega um detalhamento, por exemplo, da questão da gente trabalhar raça e etnia, a gente não entrou nesse detalhe, mas a maioria das coisas a gente colocou. Então, quais são as coisas importantes quando você trabalha com adolescentes? Existem grupos educativos voltados para adolescentes e jovens. Por que trabalhar em grupo com adolescentes é importante? Por quê? Por quê? Uma forma de incluir. O que mais? Por que trabalhar em grupo é importante? Olha só, o adolescente muda o foco dele. Não tem mais o modelo dos pais feito a criança, não. Os iguais passam a ser o modelo. Exatamente isso. Ele forma o seu grupo, ele está no seu grupo. Então, a unidade, é fácil formar grupo de adolescentes na unidade? Quem estava aqui? Ali? Não é fácil. Não é fácil. Então, a gente tem que montar estratégias. Qual foi a estratégia que você usou? Fala aqui. De artesanato, para jovens de 9 a 18 anos, eles criam uma unidade para fazer pintura, para fazer vestido, para fazer crochê. Essa foi uma estratégia. Moreno, tem alguma outra? Fala aí, Moreno. Não, das Maia, né? A gente fez também assim, eu consegui um rapaz que era treinador físico. Ele era um administrativo que não parava em unidade nenhuma. E aí foi parar, eu era o diretor da unidade, e ele foi para lá, aquela pessoa que não ficava em lugar nenhum. Aí eu perguntei, o que você gosta de fazer? Ele era técnico fluminense, cara, professor assim, super capacitado.
a unidade que era diretor na época, tem um espaço grande. Então a gente começou a ter, a gente chama aqui grupo disciplinar, né, vários profissionais da área de saúde mental, psicólogos, dentistas, ginecologistas. E aí começou a fazer atividade e a gente criou um grupo de capacitação também, em que um adolescente protagonizava, ele escolhia os temas e a gente servia de agente multiplicador nas suas comunidades. Então, aquilo virou uma referência, né? A gente um foi passando para o outro, e tinha vários grupos de capacitação, tinha atividade física e também oficinas de bijuteria, enfim. E aí, assim, a gente criou na unidade um espécie de acolhimento que o adolescente, em qualquer momento que ele chegasse, ele seria acolhido por alguém, não necessariamente por um médico, né? Então, aí a assistente social, qualquer um da equipe pode atingir. Alguém aqui tem alguma outra estratégia que quer compartilhar? Eu estou falando com eles porque eu conheço, agora vocês eu não conheço. Alguém tem alguma estratégia que conseguiu captar para fazer grupo? Não? Então tá. Agora, isso que ele falou em relação à chegada do adolescente, isso é uma outra coisa, porque o adolescente chegou a primeira vez, não encontrou, não, volta, vamos marcar para daqui. Ele dificilmente vai voltar. Então, esse acolhimento é fundamental. A gente vai falar um pouco disso. Então, primeiro, a questão dos grupos. Aí a gente, para detalhar, a gente perguntava assim, vem cá, esses grupos, eles acontecem em que horário? A gente faz um grupo uma vez por mês, de manhã. Não adianta. Ou você fala. Uma coisa boa é ir para a escola onde ele estuda. Isso. A escola é parceira e aí ela deixou entrar no horário de aula, tirar a aula e botar a educação. Essa é outra estratégia. É sempre possível fazer isso com a escola? Nem sempre. Tem escolas que não abrem as portas, mas é uma grande possibilidade. Onde os adolescentes estão? Estão na unidade de saúde? Estão nas escolas. Então, ela está falando do PSE, não sei se todos os municípios têm, desenvolvem, mas está lá, né, o Ministério da Saúde com o Ministério da Educação fazendo essa grande rede. Então, as parcerias. Mas com outros serviços também que oferecem alguns adolescentes. Por exemplo, a Marinha, a Aeronáutica, que tem determinados, tem para adolescentes, né? Oficinas em que eles vão. Mas a gente começou a fazer contato com esses locais, então a gente acabava atendendo os adolescentes que precisavam de uma ajuda. E, ao mesmo tempo, a gente seguia os adolescentes que procuravam o posto nesses projetos que existem no Exército, na Marinha, que muitos se interessam pelas Forças Armadas, pela atividade física que tem lá, né? Então, a gente foi criando parcerias não só com as escolas também, mas também com os outros serviços que ofereciam algum tipo de atrativo para o adolescente. Aí deu para desenvolver um trabalho muito interessante que a gente criou lá, o regimento na época, para adolescente, né? Até por conta disso. Então, era um trabalho super legal. Pena que agora está um pouco, né, parado, mas a gente está tentando que as clínicas da família todas tenham uma ação. Depois a gente fala melhor, o Luciano vai falar um pouquinho como que é lá no adolescente essa captação. A segunda pergunta é: o adolescente, se desejar, pode ser atendido sem a presença do responsável? Pode. Isso é fácil? Todo mundo deixa? É tranquilo? Infelizmente, essa ainda é uma questão. Ela está falando aqui, tem profissionais que não têm conhecimento, tem profissionais que têm, mas não concordam. Por quê? Qual é a faixa etária de adolescente? Para o Ministério da Saúde, de 10 a 17 anos, 29, 12 meses, 29. Para o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 10 não, de 12 a 18 anos. Para o Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo Estatuto, o adolescente tem autonomia, tem direito de ser atendido, ouvido, ele tem direito ao sigilo, à confidencialidade, desde que isso não traga risco de vida, certo? Agora, chegou uma adolescente de 12 anos, eu estou transando, não sei o quê. Aí você vai, você tem que trazer seu responsável aqui. Ela não volta, mas também você tem que, de alguma forma, ela tem 12 anos apenas,
essa menina desconfiar de alguma coisa. Possa ser que está sendo abusada sexualmente, seduzida. Ontem eu li uma notícia no jornal que eu fiquei assim, em estado de choque, desculpa, mas eu vou contar para vocês. Uma moça, lá no Guajú, jornal O Globo, uma mulher engravidou, né? Você vê essa diferença de idade entre os casais, né? Às vezes implica em a gente ter um olhar atento, né? Uma mulher engravidou e o pai da criança desapareceu. Anos depois, adolescente, aparece com o namorado. Quem era o namorado? O pai. O pai fez o quê? Violentou a filha. Foi preso. Ficou 2 anos preso. Saiu da cadeia, foi lá e tentou matar a filha. Está respondendo em liberdade do processo. Aconteceu lá no Guaçu. Então chega uma adolescente de 13 anos. A gente estudou um caso essa semana com um cara de 33. Ah, estou apaixonado, o cara é casado, tendo relações sexuais com elas. Então isso é para a gente botar, né, as barbas de molho, mas você não pode perder o vínculo e a confiança. Então pode e deve ser atendido sozinho, sim, porque às vezes se a mãe tiver nunca mais ela volta, mas se for um caso de risco, tem que buscar quem é que ela confia. É uma madrinha, é uma tia, é um tio, é um parente. Tem que abrir esse leque. E outra coisa fundamental é registrar no prontuário. Atendi, pedir para trazer alguém da família, pode falar. Não, eu tive um problema na minha unidade recentemente, porque lá a gente tem muita grávida de 12 anos, 13 anos. E no protocolo exige que você faça o Papa Nicolau, você faça o exame da pelve, né? E a gente teve problema com a adolescente indo reclamar na gerência que o cara fez o exame numa mama. A gente teve um problema com isso lá. Tem uma orientação do que a gente deve fazer, que eu particularmente não paro de examinar, mas agora eu examino com a técnica de enfermagem dentro da sala. Eu acho que isso não é só uma questão para adolescente não, né? Tem algumas questões com as mulheres mais velhas. Eu acho que esse cuidado que você está tomando, ele é bom, é pertinente, né? Mas assim, ficar atento. Mas não tem nenhuma orientação específica, tem que fazer. Não é? É papel, faz parte do Código de Ética Médica e pelo estatuto a gente tem essa garantia. E pelo Código de Ética Médica também, né? Esse atendimento com sigilo. Outra coisa, a unidade disponibiliza camisinha sem burocracia? Aí a gente viu assim, disponibiliza sim. Então, a maioria no Rio de Janeiro está fazendo esse trabalho assim, né? De deixar na porta, deixar com a gente comunitário, porque tem gente que tem vergonha de pegar na porta, só pega na farmácia. Tem gente que tem vergonha de pegar na farmácia, só pega na porta, naquele badeiro e tal. Então, como no Rio de Janeiro não está faltando camisinha, então a gente está preconizando e é uma diretriz do Ministério da Saúde. E agora vem o nosso carro-chefe, que são as cadernetas de saúde adolescente. Quem aqui ainda não conhece a caderneta de saúde adolescente? Quem não conhece? Todo mundo conhece? Só você que não conhece, mostra para ele. Pega na minha bolsa, mostra lá para ele. A caderneta é o único que não conhece. Todo mundo conhece, né? A caderneta de saúde adolescente. Agora, aqui todo mundo utiliza a caderneta, já preencheu aqui, todo mundo aqui? Tem gente que não, certo? Então, olha só, gente. A caderneta, ela foi instituída para se começar o trabalho nas escolas. Nem todas as escolas permitem a utilização da caderneta, querem autorização do pai, não sei o quê, mas na unidade de saúde não tem nenhum problema, é garantido. Agora a caderneta tem uma questão, ela é a partir dos 10 anos, não é a partir dos 12. Ela é continuidade da caderneta da criança. E é muito legal a caderneta, os adolescentes querem ver, as meninas querem ver a dos meninos, é super legal, muito legal trabalhar com a caderneta. Agora, eu vejo isso no Rio, a gente distribuiu, mas ela não está sendo utilizada. Tem gente que não sabe. Hoje mesmo, quando eu era profissional, eu nunca vi a caderneta na minha unidade de saúde. Estava aqui, e é lá do Rio de Janeiro, eu falei, meu Deus, eu sou gerente do programa, não posso ouvir uma coisa dessa, mas é verdade, infelizmente, é verdade. Outra, a questão número 5. Existem estratégias para ampliar a captação e adesão de adolescentes e jovens em situação de maior vulnerabilidade? E aí, a gente tem uma questão muito séria com a população de rua, que tem um difícil
difícil o acesso às unidades de saúde tradicionais e a gente espera mesmo, né, que a estratégia de saúde da família, quem está no território, não mora no território, é de rua, faz parte do atendimento. E agora a gente tem no Rio, né, uma equipe de população, uma equipe de PSF para atender a população de rua. Mesmo esta equipe tem dificuldade de acesso com os adolescentes. Eles atendem muitos adultos, poucos adolescentes. Então, eu acho que a estratégia de saúde da família ela é em potencial, né, agregadora para trazer esse grupo mais vulnerável para a unidade, para ir até esse grupo e buscar essas estratégias. Trabalhar com os abrigos. Tem uma clínica da família no Rio de Janeiro que é responsável por todo o DECAS da ilha do governador. Imagine vocês, né? Assiduamente, responsável área, território, assiduamente. A unidade notifica o Conselho Tutelar a situação de violência contra crianças e adolescentes? Eu acho que esse talvez, pelo menos na minha observação, nas minhas visitas, foi o nosso maior entrave. As dificuldades de preenchimento da ficha de Sinanet, o medo provável, possível que as pessoas têm. Esse dia tinha uma enfermeira, num dos nossos treinamentos, ela estava angustiada, acho que ela não conseguia dormir. Ela falou assim, sabe o que aconteceu? Lá uma agente comunitária descobriu um menino, um adolescente, deficiente, em cima da cama, só doente. Eu não me lembro exatamente qual era a doença, mas ele estava grave, precisava ser internado. E a mãe não queria internar de jeito nenhum. E aí ela foi lá, a agente comunitária foi, todo mundo fez isso. E aí a pergunta que não quer calar. Comunicou, notificou o Conselho Tutelar? Não. Por quê? Sabe por quê? Porque a mãe dele é muito bonita. Vai que ela tem um caso com bandido. Vai que ela perde a guarda. Vai que com isso ela não fez a notificação. E o menino ia morrer. E ela chegou à conclusão de que a mãe queria que o menino morresse, porque era um menino que dava trabalho, deficiente. Então, assim, essa é uma questão, um medo, não sei se acontece com vocês, é um medo muito grande de coisas hipotéticas. Eu não conheço nenhum caso na rede do município, a gente vem trabalhando com esse tema há muitos anos, de nenhum profissional que sofreu alguma violência. Conheço até alguns que sofreram ameaças, mas violência porque fizeram notificação? Nenhuma. Mas conheço profissional que depois foi acionado porque deixou de notificar um caso de violência. Então, essa pergunta, essa temática é muito cara da violência doméstica para nós que somos profissionais dessa área. Próximo. Olha só, que horas são? Eu estou falando para caramba. Ah, não. Em 5 minutos eu tenho que acabar aqui para o Luciano falar e vocês perguntar. Existem estratégias específicas para captação precoce, busca ativa e acolhimento de adolescentes grávidas? A gente perguntava pelo TIG. Ah, não, o TIG deu positivo, em menos de uma semana já está marcado, pelo menos no Rio de Janeiro era essa a resposta, né? Em uma semana, não, consegue rápido, faz pré-natal. Aí a pergunta que não quer calar, e quem dá o TIG negativo, o que você faz? O que faz quando dá o TIG negativo? Faz o quê? Dá tchau? Não, algumas unidades fazem o seguinte, encaminham para o planejamento familiar. Agora, entre você encaminhar para o planejamento familiar e a adolescente ir, tem uma distância enorme. Aí é que eu digo, mais uma ideia para formar grupo de adolescentes. Marca assim, olha, você deu TIG negativo, consulta de tal, marca 10, no mesmo horário, para fazer uma consulta. E aí você vai fazer o grupo. Consulta coletiva, faz o grupo, escreve lá no grupo, vai trabalhar. Essa adolescente é mais vulnerável, é aquela que quer engravidar, muitas vezes. Ou então aquela que não quer que o namorado está obrigando. É um espaço do diálogo, então o TIG negativo é importantíssimo. Desculpa. A grande dificuldade que eu tenho na unidade é que essas adolescentes, elas chegam já grávidas, já com a idade muito avançada, porque elas pensam que não estão grávidas, não acreditam, não querem aceitar, e a navegação é quando chega já estão assim. Já passou. Mas não dá para captar precocemente. Então a gente, sabe, eu sinto uma dificuldade. Você é estratégia de saúde da família? Na unidade César Maia,
Pois é, eu não sei, mas eu acho que se você fizer uma estratégia de... Os ACS, eles vão descobrir antes de você. Não, eles descobrem, mas elas não vêm. Porque elas chegam tentando resolver. Bem, aí a gente vai ter que fazer, acho que tem que discutir mais, porque elas não vêm, mas também não foram fazer aborto. Então elas querem o filho, certo? Mas talvez aí, vamos abrir aqui um parênteses, talvez aí esteja uma questão que, para mim, por exemplo, a estratégia de saúde da família, ela tem 1 milhão de possibilidades para o trabalho com adolescente, mas ela tem uma dificuldade, que é exatamente por ela estar no território, exatamente porque o agente comunitário conhece a mãe, conhece o pai, conhece o tio, então ela não vai fazer o pré-natal porque ela ainda não assumiu para a mãe. Então, numa unidade de saúde que eu fui, a estratégia é o seguinte: tem uma técnica de enfermagem capacitada que é referência. Então ela não vai na equipe dela, ela vai para outra equipe, ela tem uma outra pessoa que não é da comunidade, que é a pessoa que ela vai estabelecer o laço e o vínculo. Se ela conhecer e souber, não, ali tem uma enfermeira, tem uma técnica que não é ACS, não é minha tia, não é minha vizinha, talvez seja isso o motivo. Buscar isso aí, essa estratégia. E aqui a outra parceria com a rede de proteção e as possibilidades de desenvolvimento de adolescentes, quer dizer, parceria com os CRAs, com os CREAs, né? É fundamental, os adolescentes estão lá. E também, aí, em relação aos adolescentes promotores de saúde, o Luciano vai falar, a maioria das unidades não tinha parceria, até porque não conhecia esse trabalho, a grande maioria, mas o Luciano vai falar um pouquinho. Mas, assim, nós temos a rede de adolescentes promotores de saúde, mas temos várias outras atividades na comunidade que às vezes a unidade desconhece. Por exemplo, quando eu fui diretora de uma unidade na Rocinha, a gente tinha um fórum de cultura toda terça-feira. E eu, como diretora dessa unidade, eu ia nesse fórum de cultura. Lá estavam jovens, estavam outras pessoas da comunidade. Agora, é preciso uma disponibilidade. Quem é que vai 18 horas depois da sua... Entende? Você tem que abrir, discutir com a direção, quem é que vai poder participar, poder captar melhor. Gente, olha só, adolescente é 16% da população do Rio de Janeiro. Nós estamos vivendo um boom populacional de adolescentes e jovens. Claro que está aumentando a população idosa, né, Margarete? Está aumentando, mas hoje temos um grande número. Vila Canoas, que é uma unidade pequena, com a equipe só, com esse trabalho do adolescente dentro da saúde, muitos agentes comunitários de saúde, eles iam fazer atividade na house, com as pessoas que estavam lá. Por quê? Porque lá era o local que eles se encontravam. Então, é preciso criar estratégias de aproximação com essas pessoas. Essa agente comunitária também é uma pessoa que tinha assim, um acolhimento muito importante lá na comunidade. Os adolescentes gostavam muito dela. E aí, o diferencial. É esse perfil que a gente precisa desse profissional que possa estar se aproximando desse grupo, que é difícil, que é muito difícil, porque a gente quase não tem grupo de adolescentes. Olha só o que ela falou, esta agente comunitária era referência, mas nem todas as agentes comunitárias. A gente sabe que às vezes não é nem que o agente vai contar, é o medo que a pessoa tem. Não é nem que vai quebrar a ética o agente comunitário, mas é um medo. Poxa, o cara é minha tia, foi criada ali, como é que eu vou contar? Inclusive o tratamento de pessoas, né, com HIV, com tuberculose, não é só para adolescentes não, hanseníase. Então as pessoas não querem compartilhar aquilo com os seus mais próximos, elas querem dizer para quem elas querem dizer. Não é? Então é preciso a gente saber e até abrir algumas possibilidades fora da regra, né? Não, é do território, tu atende, a gente pode até combinar com outra equipe próxima para fazer alguma coisa, né? A unidade oferece espaços para a realização de atividades por grupos de adolescentes. Isso é muito importante. Aí você capta, por exemplo, lá na Rocinha a gente tinha um grupo de dança que não tinha onde ensaiar. Então a gente abriu espaço. É fácil? Claro que não.
não. Mas, gente, depois, quando eles vêm, a gente não quer outra coisa. Porque eles captam, eles se apresentam, eles fazem... Então, assim, é difícil, mas é muito bom. E a última pergunta é se existiam fóruns permanentes de discussão. Nas unidades tradicionais não existe esse fórum permanente, mas na estratégia de saúde da família, sim. Então, como eu falei demais, a gente ainda tem mais tarde, não sei se vai dar tempo, eu queria que o Luciano contasse um pouquinho o que é a rede de adolescentes multiplicadores, que é aquilo que a gente aposta no trabalho de adolescentes multiplicadores, educação entre pares. Outra coisa que a gente está apostando, que eu não falei aqui, que entrava no nosso questionário, era o trabalho intergeracional, porque a gente tem muito grupo de idosos nos postos de saúde. Por que não juntar adolescente com os idosos? E a academia carioca, que tem lá no Rio, que você só vê idoso, não pode falar velho, só pode falar idoso. Não só vê idoso na academia carioca, um lugar que podia juntar, podia botar adolescente. Bem, fala aí, Luciano, conta um pouquinho da sua experiência, não exatamente a de agora, a sua enquanto adolescente multiplicador, porque agora já está velho. Bom, pessoal, boa noite. Boa tarde, boa noite. Alguém que conhece a da saúde, se precisa de falar que está aqui na frente, sabe que é uma estudão. Já tinha ouvido falar do rap e de evolução, não sei. Mais ou menos? Então, sempre quando a gente fala do rap, o pessoal ouve música, mas não é música, o rap, rede de adolescentes, seja promotor de saúde, é um projeto de jovens trabalhando na comunidade de saúde, é um projeto da Secretaria Municipal de Saúde, que começou em 2007. A ideia do projeto vou passar por etapas. A primeira etapa do projeto é captar jovens que moram na comunidade e trabalham falando sobre saúde na comunidade. Como seria isso? Onde estão esses jovens? Quem são esses jovens? A gente, no começo do projeto, a gente fez uma seleção, eu fiquei na metade da segunda fase. E assim, a seleção consistia em definir jovens que eram multiplicadores e denominadores. Os multiplicadores eram jovens que estavam iniciando ainda e os denominadores tinham já uma noção da saúde, sempre sobre a camisinha, a dengue, tinha uma noção básica. Os dinos coordenavam o grupo de multis. O projeto, como eu disse, iniciou em 2007. Nessa época atuava em três comunidades da Rocinha, que era Maré, Alemão e Rocinha, que é a área que ficava com mais três pessoas, mais 3 meninas. E assim, 2009 começou a segunda fase. Começou a segunda fase e essa fase já teve uma parceria com a Unicef. Então, um projeto que começou com 3 comunidades, então elas foram criadas para 50. Então, foi uma coisa bem grande já nessa época. E assim, o legal do projeto é que a gente chega assim sem ter nenhuma noção. Eu vim em São Luís na época, no Maranhão, então eu já não conhecia nada sobre saúde. Fui saindo de um projeto, comecei a frequentar o Rio, a atividade, foi bem legal. O que vocês faziam? Então, a gente fazia dinâmica, atividades, o pessoal, essa semana a gente vai ter que falar sobre dengue. A gente ia lá, montava um projeto, uma atividade, só que assim, não fazendo palestra porque a gente entendia que os jovens eram chatos. Então, parece que a gente precisa ter alguma dinâmica, algum grupo que pode discutir, levar um vídeo, assim, para fazer bater. E assim, na primeira fase do projeto a gente produziu vídeos. Um vídeo com 5 temas, que era gravidez na adolescência, preconceito, gravidez, drogas, violência, preconceito. Aí no segundo a gente fez essa adaptação. Cada vez que tinha uma atividade de produção, eles iam fazer um teatro.
eles faziam, demonstravam atividade de promoção através do teatro. E esse teatro era feito por eles, né? Todas as roupas, né? Os equipamentos que eles levavam para a comunidade para estar colocando lá como seria essa promoção. E assim, quase não tinha muito material, né? Eles criavam, pintavam, colavam, né? Faziam as roupas do teatro, montavam uma peça, isso eu acho muito importante. Era só para os jovens, né? E eram pessoas também que moravam na comunidade. Você lembra, Gil? E eram as pessoas que estavam lá, por exemplo, no Vidigal. Tinha pessoas que moravam lá em cima, no vinha, para fazer atividade. Eles divulgavam na rádio, divulgavam em vários locais, né, da comunidade. Eu acho muito importante isso. Tem vídeos sobre isso. E o que eles faziam? Eles montavam esse vídeo, também apresentavam para os adolescentes, identificavam lá com os adolescentes quem seria capaz de fazer alguma coisa, uma atividade, né? E às vezes tinha pessoas que gostariam de fazer um teatro. Muito importante esse trabalho. A ideia era tentar aproximar o jovem da unidade de saúde sem ter aquela questão de ter que ir na unidade só para ser atendido, só para passar por um médico. Eles iam entender que naquele espaço podia ter um teatro, criança, essas coisas. e às vezes, gente, só que era 7 horas da noite, eu trabalhava, eles estudavam, e tinha outras atividades, porque não tinha interromper a atividade deles, né? O dia a dia, o cotidiano desses jovens. Então eram 6 horas, muitas vezes eu considerei às 2 da noite, e tinha um lanche. O lanche era também. Não, tem que ter lanche. Uma coisa chamativa, né? Olha só, Dava o lanche. Odair, é porque é o seguinte, esse projeto ele tinha recursos, né? Também a gente não caía do céu, tinha dinheiro para fazer esse projeto. Era caro? Não era caro, mas tinha dinheiro. Então, esses adolescentes multiplicadores, organizadores, eles tinham bolsa para fazer, e eles tinham uma formação. Então, eles tinham oficinas sobre diferentes temas da saúde, sobre questão de gênero, violência, DST, AIDS, dengue. Eles tinham aula sobre isso e, a partir dali, eles faziam atividades sobre esse tema. Me lembro, vou aqui dizer, porque eu esqueci daqui, esqueceu. Eles fizeram um curso sobre o teatro do oprimido. Alguém conhece a técnica do teatro do oprimido aqui? Conhece? É uma técnica brasileiríssima, maravilhosa. E o Luciano fez esse curso. E ele, como já tinha feito lá no Nordeste, lá no Maranhão, uma peça, ele pegou aquilo que ele tinha pensado e traduziu numa dinâmica do teatro do oprimido, não igualzinho como eles fazem, ele fez uma adaptação. E aí, no Dia dos Namorados, ele e um grupo de adolescentes multiplicadores foram para a escola de segundo grau, ficaram o dia inteiro na escola, apresentando a peça, que era uma discussão sobre relacionamento, sobre namoro, sobre gravidez, com participação do público. Era uma peça, e era uma discussão excelente. Então, assim, foram várias temáticas. Tinha um grupo que fazia um programa de rádio. Então, assim, o trabalho deles era um trabalho que realmente multiplicavam as ações de saúde. E nisso a gente aposta muito. Eles tiveram um curso com uma pessoa que produz DVD. Aí a pessoa trabalhou com eles as temáticas e eles produziram os DVDs. Mostra eles. Esse aqui foi o primeiro. Esse primeiro aqui tem 5 vídeos. A gente criou o roteiro, aprendeu como usar a câmera de vídeo, de fotografia. A gente criou o roteiro, criou a história, tudo dirigiu, ficou bem legal. Esse aqui é o mais recente, tem 3 vídeos, tem essa parte sobre o namoro, atividade urbana, também esses DVDs estão disponíveis no YouTube. Quem quiser pode procurar lá e apresentar e fazer um debate. Agora, é difícil a gente trabalhar com as mídias com adolescente? Precisa ter um curso para produzir vídeo? Precisa? Até com celular eles fazem. Então, assim, essa estratégia de você buscar... Porque, olha só, eles estão lá no computador, muitos sem celular que filmam. Então, até essa estratégia de fazer com que ele reflita sobre o tema e produza um vídeo, isso é maravilhoso. O Luciano, ele veio do Nordeste, quer dizer, conheceu a comunidade
comunidade é importante. Lá na Rocinha, a maioria das pessoas vem do Nordeste, vem em busca de trabalho, e ele se tornou um multiplicador, assim como outros adolescentes lá em Vila Canoas, lá no Vidigal. E hoje a gente tem um projeto funcionando sem dinheiro, não tem dinheiro, mas eles estão atuando. De alguma forma a gente conseguiu voluntariado. Outra coisa é trabalhar com voluntário. Por exemplo, lá na adolescência a gente teve um professor de teatro que ele foi voluntário, ele estava fazendo o doutorado, precisava de fazer atividade de teatro na comunidade, a gente ofereceu o espaço e ele foi nosso parceiro fundamental. O teatro é talvez, no meu entendimento, na minha experiência, de anos de trabalho com adolescentes, para mim, o teatro é mesmo que você capta o grupo mais vulnerável. No teatro a gente tinha aqueles adolescentes vítimas de violência, a gente tinha aqueles adolescentes com alguns problemas cognitivos e excelentes atores. Então a linguagem teatral, ela é preciosa. Quer falar mais alguma coisa? Fala aí. Olha, se fala. Nesse DVD foi divulgado na comunidade, fizeram cinema para todo mundo, como é que foi isso? A gente faz lá na adolescência, aquela unidade que eu trabalho com as mães, com adolescentes. A gente pega, leva um filme para eles e faz uma atividade, um discute sobre aquele vídeo com eles. A gente usou esse também e o material está na Secretaria de Saúde. Foi distribuído para todas as unidades de saúde de todas as escolas. São mais de 1000 escolas no Brasil. Então, tem material. E tá é conhecido. É, muito conhecido. Alguma pergunta sobre isso para o Luciano em especial? Para a gente encerrar? Alguma pergunta? Ninguém quer perguntar? Então faça uma. Alguém tem uma pergunta para ele, da experiência dele? Nada? E o Luciano não estão te querendo te... Eu perguntaria. Só para dizer a vocês assim, que a gente, quando a gente olhar para qualquer adolescente, qualquer um, mesmo aqueles que tenham um perfil que às vezes nos incomoda bastante até, de alguma forma, nos traz assim, os nossos piores conceitos e preconceitos, né? A gente tem que olhar como um potencial. Na verdade, não existe futuro para o adolescente, é presente. Então, quando você olha, seja para qualquer uma, a gente tem, assim, não sei se vocês passam por isso, mas eu também sou professora, e a gente fica na turma, você olha assim, olha para aquele menino, aquela menina que está ali, olha para ela, já faz um pré-julgamento, já faz uma profecia tão negativa. Isso aí não vai dar para nada. Será que tem futuro? E quando a gente aposta, o que a gente tem de resultado positivo, quando você olha e diz, não, esse adolescente tem um potencial. Ele precisa, todos os adolescentes, principalmente aqueles que estão na linha divisória, precisam de profissionais de saúde, da educação, religiosos, que acreditem neles, que apostem neles, que sejam um referencial para eles. Então, a gente trabalha com a população mais vulnerável, a gente não pode fazer profecias negativas, profecias positivas. É possível, ele consegue, e a gente, com isso, a gente não estou aqui querendo dizer que a gente vai tirar ninguém do tráfico, vai tirar alguém lá da... Mas pode ser que tire. Essa tem sido a nossa experiência. Não, vou só terminar aqui de passar o slide para mostrar uma foto para vocês, para a gente... Volta lá, o processo de certificado. Aqui, ó, esse foi o nosso certificado, lá foi o nosso bottom. Eu até trouxe uns ali para sortear, mas não sei como que a gente vai sortear aqui com o pessoal. A gente fez, para cada unidade de saúde, a gente fez umas recomendações. Mais ou menos isso que a gente discutiu aqui. Tá? Olha só. Você pode fazer assim, pode fazer assado. Reuniu com o grupo para fazer isso. Continua. A gente foi fazendo recomendações
E uma coisa que a gente viu é que tem muita unidade de saúde, aí serve para todo mundo, que faz coisas legais e não dá visibilidade ao que faz. Não manda trabalho para congresso, faz, mas acha que isso é simples. Não é simples, gente. Seja o que você quiser. Manda um trabalho para o congresso, bota no blog. Eu não sei aqui, todo mundo aqui tem blog na unidade, né? Então bota no blog. Olha, eu fui pesquisar os blogs da unidade, sem brincadeira nenhuma. Você só vê foto de caminhada da dengue e de trabalho com idoso. Não vê foto de adolescentes em nenhuma unidade. Não acha, tá? A utilização efetiva da caderneta. A caderneta é um instrumento precioso para vincular o adolescente à unidade, ao profissional. Então vamos usar a caderneta. Quem não tem caderneta que é do Rio pode me procurar, porque eu sou responsável por isso, pode falar comigo. E aqui eu trouxe essa foto que ela é emblemática. A Anne é do Silvio Frederico Brauner. É uma clínica da família, como outra qualquer. É como outra qualquer? Mais ou menos. No dia que nós fomos visitar, o motorista não queria entrar. Não queria entrar. Colocaram pedras enormes. Eu, sinceramente, fazia tempo que, mesmo indo à favela, acostumadíssima, eu não vi uma comunidade tão pobre e os traficantes tão chapados quanto eu vi na comunidade. Estavam chapadélimos, aquele monte assim. Costa Barros. Atrás do Chapadão. Atrás do Chapadão, exatamente. Aí, eles têm recursos para fazer alguma coisa? Pouco. O que eles fizeram? Parcerias. Vocês acreditam? Eu vou contar para vocês e ela sabe que é verdade. Que a Ambev, sabe o que é Ambev, sabe? Financia um projeto de redução de dano lá, de atitude saudável de redução de dano na unidade, a Ambev. O diretor correu atrás, conseguiu. Então, elas são treinadas por pedagogos, por psicólogos. Eles conseguiram recursos. Esses profissionais foram levantados e passaram por uma seleção, né, da própria comunidade para atuarem com os adolescentes, né, e os usuários da própria comunidade. Então foram levantados psicólogos, o professor de percussão, o professor da comunidade, o professor de Muay Thai, de Jiu-Jitsu, de Judô, a professora de dança também. E essas atividades têm turmas tanto femininas quanto masculinas e turmas mistas também. Gente, uma comunidade que não tem nada. Só tem uma creche e a clínica da família. 2 creches, clínica da família, algumas escolas no entorno. Aí quando você entra nessa comunidade, você vê esse bando de jovens. Já passou aquilo ali, se vocês quiserem copiar o nosso contato. Você vê aquele bando de jovens fazendo curso lá dentro daquele espaço, conseguindo um espaço. Se vocês querem aprender a realizar sonho, a serem empreendedores, procurem a unidade desta moça aqui. Tá? Porque realmente eles têm muito que ensinar. Eles, claro, receberam o título de unidade de saúde parceira do adolescente e jovem com louvor, né? Assim como outras unidades. Gente, acabei. Muito obrigada. Aqui, ó, por favor, entre no nosso blog. É recente, foi uma jovem que fez. Entra no blog, né? Tem que ter negócio de acesso, não é? E tá muito bom o blog, hein? Tem um monte de documentos, super legal.